Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 56. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e quem sou eu? Pra que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Caraca, desenterrou essa, hein? Oficina G3 fazia tempo. É PG, o PG? É só o PG, parece. Só o PG? É, só o PG. Ele, carreira solo. Casting Crowns. É Casting Crown, cara. O Alex me apresentou, inclusive, lá na FLT. Aqui é o Mac, e quem quer prestar culto antropocêntrico que vai pregar pra macaco? Nossa, cara, que horrível. Eu quero entender isso aí, que eu não peguei ainda. Que vácuo horrível, cara. Aqui é o Alex e a abertura do Mac tirou toda a minha expectativa de ver ele como uma pessoa humana. Não, meu gente, que é? Eu não sei qual foi a pior abertura. Eu cantando, o Mac enigmático e o Alex, tipo, na onda. Como vocês não entenderam? Toda essa denúncia de cultos antropocêntricos, que hoje não se tem mais culto cristocêntrico. Tá, e por que pregar pra macaco? Isso aí é uma revolta minha velada contra os revolucionistas. Entendi. Saquei. Não, agora tá entendido. Pessoal, estamos aqui reunidos até que enfim o time completo de novo. Já estava com saudades de gravar com esses caras. E a gente está aqui para iniciar uma nova série, a série Anthropos. Que na verdade não vai ser uma série como a gente tem, vai ser uma minissérie, digamos assim. Vai ser quase que uma série prelúdio, prequel, para uma próxima série que a gente vai iniciar, que a gente já comentou aqui, que é a série 7. Mas antes de nós iniciarmos a série 7, vamos falar sobre os pecados capitais. É importante nós entendermos quem é o ser humano. E essa série também nasce da necessidade de que nós já tratamos muitos temas antropológicos aqui, como morte e imortalidade, na série Plenitude dos Tempos, a questão da ressurreição. Tudo isso são temas ligados à antropologia teológica. Então, se fazia necessário nós criarmos uma série aqui que desse algumas introduções sobre quem é o ser humano à luz da Bíblia. E principalmente porque existem confusões ainda no meio cristão sobre imago Dei, né, imagem e semelhança, a questão do pecado, o que é o pecado, corpo e alma e espírito, cara, isso é uma confusão geral. Então essa série vai ter no mínimo 3 episódios. Então fique ligado porque começa agora a série Anthropos. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? E olha o BTcast voltando com força total depois dessa quinzena de folga. Como todos sabem, tivemos aí um BTlero com o Bibo e um monte de convidado especial aí. Quase todos os participantes da podosfera, foi muito legal. Mas, como de costume, temos que voltar para nossa programação normal, porque o que a gente quer ver mesmo é sangue jorrando das narinas dos ouvintes. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Carlos Henrique. Ele começa agradecendo aí pelo nosso trabalho. Menciona aqui que é o pastor auxiliar numa igreja em Brasília. Ele cuida dos jovens lá. Ele fala aqui que nunca tinha se interessado tanto por teologia, que achava que o conhecimento não faria dele mais parecido com Jesus, e que resumia a vida dele a leitura bíblica diária, jejum, oração, essas práticas e disciplinas cristãs que são mais comuns, não é? Mas como ele é pastor, ele acabou tendo que cursar um seminário de teologia, ao que ele começou estudando escatologia. E olha aqui, nas palavras dele, aquelas discussões intermináveis do livro de Apocalipse nunca me acrescentava nada, e até evitava, até pouco tempo atrás, quando ele se tornou amilenista também. Eita! Que eu tenho ouvido de testemunho do pessoal dizendo que virou amilenista, que se tornou amilenista, muito provavelmente por causa do BTcast 34 que fizemos com o reverendo Leandro Lima. Olha, muita gente mesmo vindo pra mim falando: Mac, depois que eu vi o BTcast 34 me tornei amilenista. O Carlos ainda disse que outro dia ele foi pregar pela manhã na igreja dele, ao que o BTcast sobre Atanásio, o arianismo, acabou ajudando na pregação dele, dizendo aqui que abençoou muito. Olha aí o BTcast indo aonde nenhum outro podcast
BTcast jamais esteve. O Genilson Souza Bonfim diz: olá, sou pastor de jovens da Igreja Batista Oasis em Recife e gostaria de agradecer a todos vocês pela forma criativa e divertida de fazer teologia. Um grande amigo meu chamado Lucinho, será que é aquele Lucinho que cheira a Bíblia? Que é um grande consumidor de vocês, me apresentou alguns podcasts e desde então tem me apaixonado cada vez mais pelos debates e estudos do BTcast. Para mim, cada debate tem sido um momento de revisão teológica e de descoberta de muitos detalhes que não aprendemos no seminário. Sou professor da EBD e sempre ouço podcast que tenha relação com o assunto da minha aula e isso tem me ajudado muito. Galera, Deus abençoe vocês e continue firme nesse propósito de fazer teologia o nosso esporte. Olha aí, valeu, Genilson. O Alexandre Lima diz: boa tarde, Bibo, quero parabenizar pelos podcasts, pois de fato eles possuem um conteúdo muito bom. Estou escutando-os desde o início em que tu fazias solo, recordando aqui que o Bibo começou sozinho e tal, e com isso tenho aprendido muito com os podcasts. Escuto e reescuto para absorver o máximo possível. Continue firmes nesse trabalho, pois certamente vocês estão compartilhando seus conhecimentos e abençoando muita gente. Indico seus podcasts, pois de fato são excelentes. Olha aí, o Alexandre Lima lá de Curitiba. Cara, como é legal isso que o pessoal vem fazendo, de passar boca a boca o BTcast. Imagina que, sei lá, para cada download feito no site, pelo menos aí umas 3 pessoas são abençoadas, né? Porque essas pessoas que fazem os downloads vão passando para outra, via pendrive, enfim, a coisa vai se alastrando de um jeito que a gente aqui da equipe BTcast não tem nem noção da proporção que o nosso trabalho, isso que a gente considera um ministério aqui, tem tomado. O David Mendes, ou Davi Mendes, eu acho que é David, porque tem o D mudo no final. Enfim, ele diz aqui que é de Patos de Minas, ele tem 16 anos e é do meio pentecostal. Ele parabeniza aqui o Bibo pelo livro que ele lançou, né, o Rascunhos da Alma, dizendo aqui também que é um livro bem fácil de entender e que é muito edificante. Você que está nos ouvindo aí, que ainda não sabe, o Bibo tem um livro que, por sinal, logo mais à frente dos recadinhos aqui, nós vamos estar falando dos livros que estaremos sorteando entre aquelas pessoas que estão participando da vaquinha para a compra do nosso notebook. Enfim, aí o David termina aqui nos parabenizando também pelo nosso trabalho. Valeu, David! E o nosso último e-mail de hoje é da Isabela, dizendo que gosta muito aqui dessa ideia de ouvir, porque ela sempre pode estar reescutando quantas vezes ela quiser. Diz aqui que ama a palavra de Deus e também gosta de sempre saber do contexto em que a palavra foi escrita, mas confessa que muitas vezes, por preguiça, ela acaba deixando de lado esses aprofundamentos. Mas ela continua aqui dizendo que está muito feliz de saber que existem pessoas que se empenham em compreender a verdadeira palavra de Deus e ensiná-la aos outros. Que Deus continue os abençoando, graça e paz. Valeu, Isabela, obrigado pelo carinho. Pessoal, olha só, esse é o efeito BTcast que o pessoal tem reportado a nós aqui semana após semana. E, falando em efeito BTcast, já havia algum tempo que eu vinha pedindo pro pessoal gravar e mandar os seus áudios para nós, ao que a Larissa Coller atendeu o nosso pedido e mandou o seu efeito BTcast, a sua hemorragia nasal para nós. Diga aí, Larissa. Efeito BTcast. E aí, galera do BTcast, eu sou a Larissa Coller, frequento uma igreja batista, sou pentecostal, tenho 19 anos e moro em Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo. Não faz nem um mês que eu ouço o BTcast e já estou desfalecendo de tanta hemorragia nasal. Eu comecei a ouvir o BTcast através do blog Não Morda Maçã e o BTcast tem causado insônia em mim, pois não consigo mais dormir porque fico rolando na cama e pensando em tudo que aprendi com vocês. Então o BTcast causa em mim insônia e hemorragias nasais. Com isso posso ver que vocês levam bem a sério esse lance de matar a carne e fortalecer o espírito. Fico feliz com todas essas hemorragias, porque toda vez que perco tudo isso de sangue, Jesus precisa derramar o sangue dele em mim. Vocês fizeram com que teologia virasse meu esporte e posso dizer que meu espírito está até com um tanquinho de tanto praticar esse esporte com vocês. Obrigada pela oportunidade de aprender teologia de uma maneira mais simples, porém sem virar banal. É isso aí, vamos que vamos. Olha aí que testemunho show de bola da Larissa. Quer mandar um efeito BTcast pra nós? Grava aí no seu notebook, no seu desktop, sem editar mesmo, só a tua voz, tá? E manda o arquivo para podcast@bibotalk.com. Aliás, você pode usar esse mesmo e-mail para mandar dúvidas, sugestões. Você também pode achar o BTcast e os integrantes dessa equipe nas redes sociais. Você pode acessar a fanpage do Bibotalk no www.facebook.com/Bibotalk e você pode encontrar os nossos perfis no Twitter, www.twitter.com/Bibotalk ou /Mac_Mal, que sou eu, ou /Stanhefer, que é o Twitter do Alex.
Mas antes de irmos para a série em si, é importante nós aproveitarmos que estamos os três aqui para dizer o seguinte, galera, você curte o nosso trabalho, né? Recebemos diariamente e-mails de pessoas nos agradecendo por esse trabalho, pessoas que oram pela nossa vida, que são abençoadas através da nossa vida, do nosso ministério. E até deixo só abrir um parênteses, que a gente recebeu muitos e-mails numa conta de e-mail que eu nem lembrava que tinha criado. É que eu achei que tudo ia para podcast@bibotalk.com, mas teve uma época que eu criei o bibo@bibotalk.com, então muitos e-mails foram para essa conta e a gente acabou não respondendo. Peço desculpas por isso, ok? Mas agora pode mandar que eu vou receber tudo na mesma caixa de entrada. E muita gente às vezes, pô, como é que a gente pode fazer para ajudar vocês e tal? Chegou o momento então de você nos ajudar. Nós estamos precisando, o Mac já falou isso no BTcast 55 sobre cristianismo e política, mas agora nós três aqui queremos reforçar esse pedido, que nós precisamos adquirir uma nova máquina. Nós precisamos adquirir um novo notebook. A gente nunca pediu algo tão grande pra vocês assim, mas é que agora chegou o momento, galera, porque o que aconteceu com o teu notebook, Mark? O meu notebook tá dando tela azul, tá com problema de driver e tal. Algumas coisas de repente se resolveriam com reinstalação de sistema, mas o meu notebook já tem 4 anos, e ele já tá dizendo adeus, na verdade, por causa de algumas coisas que ele vem fazendo comigo. Eu não tô a fim de perder tudo que eu tenho gravado nele e tal, e até por condições de trabalho, né? Porque hoje ele me impede de editar o podcast de uma maneira rápida, de uma maneira mais eficiente. Então, faz-se necessário aí uma máquina com recursos melhores, enfim. Mark, tu demora em média quanto tempo pra editar um BTcast, cara? Num computador decente, eu demoro de 10 a 15 horas pra editar. Olha só. Então você já imaginou, pessoal, o Mac lá editando no notebook dele e lá na metade, de repente, pá, desliga tudo e ele perde tudo a edição. Pô, a edição do bruto, que é chata de fazer, cortar os né, ok e tal. Cara, isso dá um trabalhão. Então assim, pessoal, nós já estamos, né, com essa campanha aí há uns 15 dias, já estamos recebendo altas doações. Então assim, quando eu digo altas doações é no sentido da gíria, mas também estamos recebendo altas doações no sentido pleno do termo mesmo. Olha, já recebemos doações de R$2 a R$500. Mas por que eu tô falando isso? Porque não importa o quanto você quer nos ajudar. Pô, será que eu dou só R$10? Doa, tem gente que tá doando R$10, nos ajuda. Ó, a máquina que a gente orçou mais ou menos é de 3.280, uma máquina show de bola, numa loja de confiança aqui em Joinville, com bastante tempo de garantia, e uma máquina poderosa pro Mac poder estar então editando todo o BTcast nessa máquina. Então assim, mas por que vocês não compram um desktop? Pode ser mais barato e vocês poderiam comprar uma super máquina, como alguém já sugeriu. Pessoal, nada como a mobilidade do notebook. Leva pro trabalho, leva pra outro lugar, vai num retiro, pô, deu um tempo lá livre, pá, abre o notebook e vai pra edição e tal. Então assim, o notebook dá uma mobilidade que é show de bola e a gente tem hoje boas máquinas. Então assim, pessoal, precisamos juntar essa grana, 3.287, alguma coisa assim, é o valor do notebook. A gente botou na campanha 3.500, mas 3.287 já resolve o nosso problema. Então nos ajude, não importe o quanto você pode doar, doe de coração, porque esse dinheiro será muito bem empregado. Até quando vai ser a campanha? Gente, a gente quer resolver esse problema agora no mês de agosto, né? Então, se você puder nos ajudar, nos ajude. Você não vai receber 100 vezes mais, Deus não vai ser obrigado a te abençoar por causa disso. Mas a bênção está em melhor dar do que receber, né? É verdade. Não, é claro, você está abençoando um ministério que é sério, que a gente tá aí, né, pessoal? Você já nos conhece ministerialmente falando e a gente quer continuar fazendo esse trabalho. E é claro, quer dizer, então, se o Mac não conseguir ter um novo notebook, vocês vão parar? Claro que não. A princípio não, mas facilitaria pra caramba ter uma nova máquina. E assim, não chegamos na metade ainda das doações, mas estamos chegando. Então você que ainda não fez a sua doação, faça, porque ela será muito bem empregada, ok, galera? Então ajude o BTcast, tá aí a chance que você queria e agora tem de nos abençoar. E para aqueles que doarem qualquer valor, participando então da nossa vaquinha para comprar um notebook, nós sortearemos 2 livros. Um dos livros é o do próprio Bibo, Rascunhos da Alma, e o outro é um livro, uma biografia de Huckmacher, Arte e Mente Cristã, do Laurel Gask, da editora Ultimato. Um livro também imperdível que fala deste pensador que ajudou a moldar a mente e a arte cristã no último século. Aí você vai poder cantar: eu leio Huckmacher. Doe e ganhe o livro. Não, peraí, não é doe e ganhe, né? Doe e participe do sorteio. Doe e concorra. Pessoal, olha só, sobre doação, se você quiser doar R$2, você pode doar. Só que agora eu lembrei de uma parada aqui. Saiba que o PagSeguro vai comer R$1,30.
1,36 dessa sua doação. Então, eu acho que ele tá comendo 1,36 agora de cada doação. Eu acho que doação é 86 centavos. Então, você tá doando, na verdade, 1,20, né? Mas pode doar. Não é que eu tô dizendo, mas pode doar. E falando em sorteio de livros, olha só, pessoal. O nosso blog tá com uma novidade. Vocês lembram que o Alex fez um audio post muito legal sobre a historiografia e interpretação do Novo Testamento? E lá ele citou um autor lá do primeiro século chamado Flávio Joséfo? Pois é, o Bibotalk, em parceria com o Submarino.com, está disponibilizando um link para a compra de livros sobre o Flávio Joséfo. Então o Submarino tem 2 livros dele, e quem quiser se aprofundar pelo tema, em vez de ir direto lá no Submarino, digitando no Google e tal, enfim, indo direto no site, acesse o link através do Bibotalk. Recadinhos dados, chega de avisos e vamos para o primeiro episódio da série Antropos. Muito bem, a série Antropos então se propõe a mostrar um pouco a visão do homem à luz da Bíblia Sagrada. Mas antes da gente chegar propriamente na antropologia teológica, eu acho interessante nós só pincelarmos que a antropologia enquanto disciplina da humanas é também uma disciplina nova. Por mais que filósofos antigos, como a própria inscrição no templo de Delfos, que foi a base da filosofia socrática, conhece a ti mesmo, popularizada pelo filme Matrix, Então assim, já falava para o ser humano conhecer a si mesmo, mas me parece que ao longo da história o ser humano vai se afastando um pouco dessa questão e vai se preocupando cada vez mais com os conhecimentos objetivos, ou seja, como fazer com que o mundo trabalhe para mim, e cada vez conhecendo mais o próprio mundo e não conhecendo a si mesmo. Então é interessante a gente perceber que a antropologia enquanto disciplina científica, ela é uma disciplina nova, que vai surgir o quê? A partir ali do iluminismo se começa a ter alguns lampejos, mas é uma disciplina que vai se estabelecer mesmo, acho que a partir do século XIX. Acho que sim. Tem alguns pontos críticos dentro da antropologia, porque depois de um tempo ela começou a ver o homem como um fim em si mesmo. Isso é uma característica da modernidade, A modernidade começa a colocar o homem no centro, Começa a minimizar Deus na jogada. Acho que isso é uma tendência de como a disciplina da antropologia se definiu ao longo dos séculos, E como toda ciência, de uma maneira geral, também se definiu, afinal de contas, de uma idade média, onde a teologia era a rainha das ciências, para modernidade, onde a teologia é, inclusive, expulsa da universidade, Em muitos países ela não figura mais dentro das universidades. Então, essa é a tendência também, a antropologia substituindo a teologia como uma disciplina do espírito, Ou seja, do espírito, não digo do Espírito Santo, do espírito humano, O Merval Rosa fala de que, no princípio, a preocupação da ciência estava apenas com as coisas externas, com o mundo externo, com a descoberta das coisas chamadas físicas. O conhecimento objetivo, ele diz. Conhecimento objetivo, e com o tempo se passa a uma necessidade de observar as coisas internas. Conhecimento subjetivo. Conhecimento subjetivo. Então aí a tendência, a psicologia, a tendência também à antropologia. Eu acho legal que o Merval Rosa traz, e o Brackmeier também traz, de certa forma, isso na sua introdução, as 3 grandes revoluções que empurraram o ser humano à alta análise, Ou que o Freud chamava de as 3 grandes humilhações que o ser humano passou. Quais são elas? A primeira humilhação é a humilhação copérnica, A revolução copérnica, ou seja, o ser humano deixa de ser o centro do universo. A Terra não é mais o centro do universo, do sistema solar e tudo mais. Então se percebe a grandeza do universo, e o ser humano descobre que ele é marginal no grande cosmos e tal. Depois a revolução darwinista, ele deixa de ser um ser sui generis para descobrir que ele é apenas a evolução de outras espécies. Então são as humilhações que o ser humano vai sofrendo ao longo da história e do conhecimento científico. Depois a própria revolução freudiana, que o ser humano deixa de ter o controle de si mesmo, Ele descobre que o seu inconsciente é que na verdade o domina e o controla, e esse inconsciente ele não conhece.
conhece, isso o Merval Rosa não faz, mas o Brackmeier faz, ele fala da revolução genética, ou seja, o ser humano deixa de ser uma caixinha de surpresas, que com, né, todo o estudo do genoma humano, o ser humano é totalmente desconstruído e totalmente... Coisificado. O ser humano é totalmente coisificado e ele se torna fruto de uma análise, ele pode ser analisado e ser colocado num tubo de ensaio. Então eu acho isso bacana, que aí isso fez com que o ser humano de alguma forma olhasse para dentro de si e fosse cada vez mais querendo se descobrir quem eu sou. As principais perguntas da humanidade: quem sou, da onde venho, para onde vou e qual o meu propósito. Só que assim, teologicamente só faz sentido se isso tudo fizer com que o homem se volte para Deus, né, de alguma forma. Sim, é que daí tu já tá trazendo pra conversa a antropologia teológica. Que exato. É o que eu ia falar agora. E o bacana da antropologia teológica é que ela responde a todas as perguntas e inquietações da humanidade. Imagina que você tem uma criação, e dentro dessa criação você tem o homem. Parece que ele é um ponto central, um ponto especial de Deus dentro dela, né? Deus tem um propósito para essa criação. A gente sabe, a gente vai ver isso talvez com mais calma daqui em diante, que chega um momento que o homem cai, e o homem necessita de uma salvação, ele é destinatário de uma mensagem. E aí, eu entendo que a antropologia bíblica, pelo menos, faz com que a gente entenda quem é esse destinatário da mensagem. Por que ele é destinatário? Por que ele precisa dessa mensagem? O que constitui o homem? O que faz com que o homem precise dessa atenção especial de Deus? Eu acho que o que a antropologia teológica pode contribuir para a antropologia filosófica, que é uma disciplina à parte da teologia, que reflete mais uma visão teológica ou religiosa do homem, é que a antropologia teológica ajuda a ciência a não criar um conceito divinizador do ser humano ou divinizador da própria ciência, ou seja, para ela não se achar a própria ciência, para humanizar a própria ciência. Essa é uma contribuição muito grande que a teologia pode dar, esse toque de talvez humildade para a ciência. E ao mesmo tempo também a teologia pode dar uma outra perspectiva para a antropologia, que é a de não se ocupar apenas de si mesmo. Ao olhar para o ser humano olhando para si mesmo, né, o eu, essa preocupação focada no eu, muito facilmente se pode esquecer do tu, da perspectiva do outro, e acho que essa perspectiva na filosofia, ela é importante, e a teologia pode dar uma contribuição aí também. Pois é, Alex, mas tem um ponto na tua fala que eu até queria mencionar aqui. Essas ciências, principalmente a parte de filosofia, eu sei que filosofia é muito antiga, mas algumas ciências mais modernas e tal, das quais até teólogos hoje se utilizam para tentar analisar o ser humano, para tentar conversar com a teologia bíblica, enfim. O quanto elas são imprescindíveis para o entendimento do ser humano / Deus. Porque o que me parece, pegar aí os autores do Novo Testamento, talvez até do Antigo Testamento, até onde eu sei, na minha humilde opinião, elas não se utilizavam dessa ciência, até porque muitas delas não estavam formadas como são hoje e tinham um pleno entendimento do ser humano. Então, até que ponto as escrituras sozinhas são suficientes, ou não? Eu acho que a suficiência da escritura diz respeito ao conhecimento de Deus, especificamente o conhecimento do caminho da salvação. Isso eu acho que é uma coisa que a gente não quer nem discutir, não tá no foco da discussão. Acho que a discussão tá com relação ao ser humano em si, né? E o valor da ciência para o entendimento dele. Eu acredito que sim, os autores bíblicos, eles conheciam as concepções de mundo, as cosmologias de sua época. Tanto que o apóstolo Paulo cita os filósofos na sua fala, dizendo: os seus filósofos dizem assim, assim, assim. Isso é também o que nós pensamos. Ou seja, se utilizava do conhecimento científico da época, por exemplo, né? Na medida em que ele realça a revelação. Justamente. Na medida em que ele colabora para que a revelação seja compreendida e talvez até aceita racionalmente, vamos dizer assim. Por outro lado, eu acredito que a teologia não é serva da ciência. Ela tem que se curvar diante das ciências. Eu acho que a gente precisa pensar mais num sentido de diálogo. Se perguntar, essas novas descobertas que as ciências fazem, elas de que forma eu posso trazer elas para dentro da teologia, até onde está o limite, o que é que não dá, o que é que tem outro, porque a ciência, ela formula teorias que se deixam questionar. A filosofia e também as ciências, de maneira geral, não formulam dogmas. Elas formulam teorias que podem ser questionadas. E a teologia pode botar perguntas para ela, assim como as ciências têm botado perguntas para a teologia. Aí, nesse exercício bastante difícil e complexo de perguntas e respostas, a gente pode trilhar caminhos, eu acho, interessantes. Não de síntese, né? E não de goela abaixo, assim como muitos querem. Mas eu acho que dá.
Eu acho interessante o seguinte, por exemplo, a antropologia empírica, né? O Alex falou de antropologia filosófica. Então a gente pode dividir mais ou menos assim, antropologia empírica, que é aquela onde os pesquisadores vão mesmo visitar outros povos, outras maneiras de se viver, porque eu acho legal isso, entende? Essa antropologia empírica que vai mesmo no seio de uma comunidade ou determinada tribo, povo, enfim. Eu acho que isso soma, por exemplo, na teologia missiológica, no fazer missão. A antropologia, assim como a sociologia, podem ser ferramentas que a teologia se utiliza para ser relevante para o hoje. Nesse sentido, eu acho que as outras ciências prestam um grande favor à teologia. Assim como a antropologia filosófica, né, o ser humano nas suas indagações, porque assim, a teologia corre um grande risco de responder perguntas que não estão sendo feitas. E se ela está ligada, não digo ligada, mas antenada na antropologia empírica, ou seja, conhecendo os outros povos, sabendo o que é cultura, entende? Isso tudo ajuda na produção teológica, na missiologia, ou na antropologia filosófica, que vai levantar as perguntas do nosso tempo. Eu acho isso interessante. Mostra, né, as facetas do ser humano, porque eu sei que é uma característica pós-moderna isso, mas é interessante que o ser humano não tem uma cara, um rótulo, entende? E quem vai desvendar ou procurar entender, desvendar acho que não é a palavra certa no contexto de pós-modernidade, mas quem vai procurar entender o ser humano na sua complexidade são as demais ciências. E eu penso que isso pode ser como um suporte, não sei se é a palavra, porque o suporte é a palavra de Deus, mas pode ser um caminho, pode ser um apoio para a teologia estar entendendo o ser humano da sua época, entende? E nesse sentido eu acho legal. Só vale lembrar que dentro da antropologia teológica a grande questão é a entrada do pecado, e esse pecado, na medida que ele atinge todas as esferas do ser humano, ele também vai atingir as esferas de pensamento e raciocínio dele. Não, as ciências dentro da visão teológica é manchada, né? Exatamente. A produção humana é manchada pelo pecado. É justamente aí que eu disse que é a contribuição da teologia para o pensamento científico, porque senão o pensamento científico vai achar que é tão bom e tão divino e tão poderoso que vai esquecer que ele também é manchado pelo pecado e que ele também está propenso ao erro. Ou, né, numa visão pós-moderna também, é que eu tô falando muito pós-modernidade porque eu tô lendo um livro de pós-modernidade. Existe ao mesmo tempo pessimismo antropológico e o triunfalismo antropológico, né? Então, mas existe também esse lado do pessimismo, que o ser humano tá caminhando a passos largos para a própria destruição e aquela coisa toda, né? Essa visão meio pessimista do mundo, que o mundo está, de certa forma, assim, está se acabando e o ser humano é assim mesmo. E é legal que ao mesmo tempo que a antropologia teológica, ela é pessimista no sentido de que ela reconhece o elemento pecado, ela também tem o remédio. E a gente vai falar disso no terceiro episódio, que é a questão da entrada do pecado no mundo. Mostra que o homem é passivo de redenção, né? Justamente, porque fala do remédio também. E a gente vai entrar bastante nisso no terceiro episódio, que já vai ser também a introdução, o primeiro episódio da série Seven. Mas eu acho que deu pra galera entender que a antropologia é uma ciência nova. Existe a antropologia empírica, que se você for estudar, dependendo do curso, você vai ouvir nomes como Malinowski, Franz Boas. Aqui no Brasil tem o Darcy Ribeiro, foi um grande sociólogo, inclusive. Você entende a sociedade. Eu acho que isso é muito bacana. Aí tem a antropologia filosófica, que é a filosofia analisando o ser humano, e a antropologia teológica, que é uma antropologia para cristãos, ou seja, é uma antropologia que parte já de um pressuposto, que já parte, né, de dogmas, e a antropologia teológica, ela cria dogmas. Inclusive, fazendo umas subdivisões aqui, uma antropologia errada, ela acaba gerando teologias um tanto quanto estranhas, né? Por exemplo, teologia da libertação, teologias feministas, tudo voltado de uma análise antropológica equivocada do ser humano. Até vou dar um exemplo. Na antropologia empírica, por exemplo, a gente sabe da fisiologia do ser humano, que o coração serve como uma espécie de bomba para bombear o sangue dentro do corpo, que o rim serve para filtrar o sangue, etc. Tudo isso vem de conhecimento da medicina. A Bíblia fala de coração e de rim num outro sentido. Então não dá para simplesmente dizer assim, a Bíblia está completamente errada, chuta, joga fora, porque ela não entende nada de fisiologia humana. A ideia que o escritor bíblico fazia de coração e de rim há 3.000 anos atrás é completamente diferente da que
que hoje nós temos a partir de uma antropologia empírica. No entanto, a gente precisa traduzir o que o autor bíblico queria dizer na época com esses termos antropológicos para uma linguagem moderna. Isso não tira a verdade teológica da Bíblia, só a gente tem uma necessidade de traduzir ela para um mundo que entende o corpo humano de uma forma bem diferente. Isso acaba denunciando aí, a antropologia moderna pelo menos, da necessidade de fazer tudo inteligível, de uma racionalização das coisas que, ao tentar aplicar algumas verdades bíblicas pro homem de hoje, acaba desconstruindo esses valores que você tá falando, Alex, esses valores bíblicos. Né? No sentido que o homem racional, ele não acredita em algumas coisas porque isso parece um absurdo, digamos assim. Em última análise, e partindo para extremos, vai acabar naquela questão da desmitologização bíblica, né? Aquilo que eu já falei, a antropologia teológica, ela parte da Bíblia. Se parte da Bíblia, entra a questão do elemento fé. A antropologia teológica só faz sentido no âmbito da fé. Então eu acho que isso é muito bacana. Mas ao mesmo tempo em que a antropologia teológica dialoga com as outras antropologias, como o Alex já frisou, seria interessante se as outras antropologias dialogassem com a antropologia teológica. Por exemplo, assim, ó, a questão do grande problema antropológico, né? O Kant, ele coloca lá, ele colocou os seguintes problemas filosóficos: o que podemos conhecer, o que devemos fazer, o que podemos esperar e o que é o homem, que é o grande problema antropológico. E segundo o próprio Kant, todos os problemas filosóficos se reduzem ao antropológico. E o que é legal, e pode parecer até simplista, ou até arrogância por parte da teologia antropológica, é que enquanto a filosofia está há muitos anos, né, desde Sócrates, se perguntando quem é o homem, me parece que a antropologia teológica conhece essas respostas e não tem mais tanto como tarefa procurar essas respostas, mas fazer com que essas respostas já contidas no livro sagrado façam sentidos para nós hoje. Tipo, no sentido assim, ó, nós não estamos mais procurando essas respostas, porque em última análise nós já as temos na Bíblia Sagrada. O desafio da antropologia teológica não é a busca por respostas, mas é o sentido dessa resposta para o homem hoje. Eu concordo contigo, porque não faz sentido eu ter uma necessidade de redenção se eu não tiver também nas páginas das escrituras dizendo quem é essa pessoa. Então as escrituras sim diz quem é o ser humano e por que ele precisa e quais as consequências da sua queda e tudo mais. Então é claro que talvez aqui não vai abordar uma questão, como nada a Bíblia faz, abordar a questão de uma maneira exaustiva que vai responder todas as perguntas, todas as nuances da questão. Isso ela não vai fazer. Até mesmo na questão da salvação, que é o tema principal da palavra de Deus. Mas ela diz sim. Ela diz com todas as palavras. É claro que entra o que o Alex falou, que algumas coisas a gente precisa contextualizar, mas sim, está lá com todas as letras. Então assim, acho que para encerrar esse primeiro bloco, dá pra gente dizer o seguinte, até Thiago Ibrahim tuita essa: a antropologia cristã confere sentido ao ser humano. Raciocínio racional. Nossa. É. Festival de vácuo aqui hoje. Eu sei. A vírgula sonora vai ser... Esse foi o espaço pro Thiago poder digitar. Tá certo. Legal. A origem do ser humano é uma resposta que a ciência dá, de certa forma, enquanto teoria, e a antropologia teológica também possui a sua teoria da origem do ser humano. O Merval Rosa, ele traz 3 doutrinas, né, ou 3 hipóteses que são aplicadas ao longo da história para a origem do ser humano. A origem mítica, que é que a gente encontra, né, nos mitos gregos, nos mitos babilônicos. Existe a resposta científica, né, pautada em todo o processo evolutivo, e existe a resposta bíblica, que daí tem a questão criacionista, e a gente não vai entrar em detalhes sobre a origem do ser humano, pessoal, porque nós faremos um BTcast sobre Gênesis 1, ok? Aguarde, a gente não sabe quando, mas já conversamos com o pessoal, né? O Wilson Porte, que veio aqui falar sobre aconselhamento pastoral, gosta muito desse tema, e a gente vai falar então sobre Gênesis 1, então não vamos nos aprofundar aqui nessa questão da origem do ser humano, mas eu acho
de foice. Vai ser briga de foice. Eu, Alex versus o mundo, né? Mas tudo bem. Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí, né, Alex? Nós vamos achar mais algum bem liberal, assim, que pensa pior do que a gente. Olha, Silson. Será que tem aí dentro da podosfera cristã? Não sei, vamos ver. Aí, o pessoal acha que a gente é liberal, Alex. Aí depois que o Iago fica enchendo o saco de vocês lá no Twitter, vocês ficam reclamando, né? Não, é que a gente não é liberal, mas a gente vai mostrar isso em Gênesis 1, deixa quieto, ok? A gente não é liberal, mas a gente toma cerveja deles, né? Eu, no caso, é água, tá, Alex? Desculpa, eu também só tomo água, mas a cerveja é só pra... assim, só pra não perder a piada. Mesa do bar e tal, aquela coisa, aquela comunhão dos pecadores, né? Mas enfim, a gente dá umas bicadinhas lá, mas... Porque, cara, tem mais preconceito aí do que... Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas é o seguinte, pessoal, a gente não vai entrar então aqui em discussões, mas o que eu acho legal na antropologia teológica é dizer o seguinte, que o ser humano foi criado a partir do caos, Deus faz a sua criação. E ao dizer que o ser humano tem origem em Deus, dá uma certa segurança ao ser humano. E nesse sentido eu acho muito confortável o que a antropologia teológica faz com o ser humano, é que ela diz o seguinte: tu não veio do vácuo, tu não veio do caos, tu não é um acidente de percurso, tu veio de um criador, né? De um design inteligente, digamos assim, de alguém que te projetou. E com essa visão do projetista, eu acho legal porque quando a antropologia teológica afirma que o ser humano foi criado e projetado por Deus, isso confere também ao ser humano propósito. Nesse sentido, eu acho muito legal como uma coisa vai puxando a outra. Deus não criou o ser humano e o colocou num planeta Terra para ficar ali no planeta Terra. Não, quando eu digo que o ser humano veio de Deus... Eu tô vendo o testemunho de Jeová agora, na casa do meu vizinho. Nossa, eu moro em apartamento. Show. Voltando aqui. Eu acho legal que a antropologia teológica, ela amarra, porque se ela diz que o ser humano veio de Deus, isso também dá um propósito ao ser humano, porque Deus não colocou o ser humano pra ficar coçando o saco pela terra, entendeu? Não, ele confere propósito ao ser humano, e nesse sentido eu acho muito legal. Propósito e a necessidade desse mesmo ser humano se relacionar com o próprio Deus, não é uma concepção deísta, é uma concepção teísta. Só quis trazer essa questão da origem, porque o ser humano precisa saber da onde ele veio, e a teologia antropológica, ela dá essa resposta. E aí, ligado ao que tu falou, Mac, a gente pode entrar no segundo conceito, que é da Imago Dei. Cara, esse é um tema teológico e dentro da antropologia teológica que até hoje causa muita controvérsia. Alguém tá com Gênesis aberto aí? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, que é o texto base, né, da Imago Dei. Imago Dei, latim, imagem de Deus. Pode ser NVI? Deve. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha aí. Cara, então aqui a gente tem, quando Deus está criando o ser humano, ele vem e dá esse título, ele confere esse status ao ser humano. Imagem e semelhança. E, cara, tem muita confusão no meio cristão sobre imagem e semelhança, né? O que seria, então? Como é que a gente vai descascar esse abacaxi da Imago Dei aqui? Primeiro que na história da igreja, o Irineu e Tertuliano, por exemplo, já traçavam uma distinção entre imagem e semelhança. Sim, muito comum na teologia. Até hoje tem gente que faz essa diferença entre imagem e semelhança, porque com o pecado o ser humano até continuou sendo imagem, mas perdeu a semelhança, que só é recuperada com Cristo. Só que aí a pergunta é, o ser humano deixa de ser Imago Dei, imagem e semelhança, depois da queda de Gênesis 3? É manchada pelo pecado, mas ele não perde Imago Dei. Não, claro que não. Gênesis 5, Tiago 3 e 9, se eu não me engano, tá lá com todas as letras, o ser humano sendo considerado imagem de Deus. Até alguns criam essa teoria porque depois o texto bíblico não repete o termo, ele só fala imagem, não repete o termo semelhante. É que são termos intercambiáveis, né? Justamente. Assim como você vai encontrar termos intercambiáveis entre coração e mente, entre espírito e alma, assim também se faz na questão dos termos imagem e semelhança. Isso. Demut et Selen, na exegese bíblica, pelos
estudiosos, geralmente são consideradas, então, como intercambiáveis, como sinônimos. E muita gente quer espiritualizar, não, porque imagem é isso. E a gente não vai entrar aqui em contexto histórico. Até tem um livro muito bom de antropologia teológica do Batista Mondan, História, Problemas e Perspectivas, da editora Paulinas. Nem é mais editado, infelizmente. Você vai achar no máximo na estante virtual. Mas aqui, cara, ele tem um capítulo inteirinho sobre a Imago Dei ao longo da história. Então vai trazendo desde a patrística até os dias de hoje como a Imago Dei ela é entendida. Se você quiser, eu estou colocando este capítulo então para você dar uma olhada aqui no post, ok? Você consegue fazer o download então desse capítulo do Antropologia Teológica do Batista Mondan, se você quiser explorar um pouco mais esse assunto. Mas tem muito isso na história, né? Essa separação. E não existe separação exegeticamente falando. Demut e tselen são sinônimos. E aqui, Alex, não sei se tu vai lembrar do nosso amigo Von Rad, e acho que até o Schmidt ele explica também, mas o que tá por trás, né, o Sitzenleben desse conceito de imagem e semelhança, né, do Demut, utilizado pelo autor bíblico. Não sei se tu vai lembrar dos reis do Oriente e tal. Exatamente, é a questão da estátua, né? Uhum. Porque a imagem é o mesmo significado, a palavra tem o mesmo significado de uma estátua que os reis da antiguidade utilizavam para demarcar as suas terras, as suas possessões, seus domínios, simbolizar o seu domínio, a sua presença, ou seja, onde estava a estátua do rei, a estela era chamada, né? A estela de um rei, ali estava representada a sua própria presença. Então, por isso, essa figura de linguagem empregada em Gênesis denota a presença do próprio Deus através do ser humano. E a imagem, junto à semelhança, a antropologia teológica do Hans Walter Wolff, ela indica de que esses termos são complementares no sentido de que também essa estátua denota não a aparência física do rei, mas a sua semelhança na diferença. Poxa, isso também é interessante. A sua semelhança na diferença. Isso, a semelhança na diferença é o seguinte: muita gente pensa que então o ser humano é semelhante a Deus no sentido de que Deus é fisicamente igual ao ser humano. Essa é uma opinião. Outra opinião é de que o ser humano é igual a Deus, ou semelhante a Deus no sentido de que ele é espiritual, tem a capacidade então de ter uma alma, algo assim nesse sentido. O que o Hans Walter Wolff define é que o ser humano é semelhante a Deus no sentido de que ele representa Deus, ele então se comunica com Deus, ouve e responde a Deus, no sentido também da alma e da espiritualidade, mas ele é diferente de Deus, ele é apenas semelhante. Legal. Enquanto que o filho do ser humano, o filho de Adão e Eva, ele é semelhante conforme a imagem, ou seja, é invertida. Perfeito. Ou seja, ele é igual em corpo, só que diferente do pai. Ele não é o mesmo que o pai dele e a mãe dele. Essa perspectiva aí que o Hans Walter Wolff dá, que eu acho bem importante, de complementariedade na diferença. E aí fica a dica, pessoal, também de livro Antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff. Qualquer teólogo moderno que vai falar de Imago Dei, ele cita o Hans Walter Wolff. Não tem, o cara é referência na antropologia do Antigo Testamento, e graças a Deus a Agnus, né, fez o favor de nos editar novamente, né, essa obra que é indispensável no estudo da antropologia bíblica no Antigo Testamento. E aqui eu acho legal, já trazendo então, como nós entendemos a Imago Dei. Primeiro, ela é o que distingue o ser humano das demais criaturas de Deus. Se também é dito aos peixes, né, para se multiplicar e povoar o mar, aquela coisa toda, somente ao ser humano é dito: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves, né, sobre os animais que ele caça, que ele come, sobre toda a terra. Somente ao ser humano é dado esse mandado cultural, né, da preservação do meio em que ele vive. Eu acho isso, cara, fantástico, porque ao invés de nós ficarmos espiritualizando aquilo, até alguns dizem, porque Imago Dei é a capacidade do ser humano se relacionar com Deus. Tá certo, claro que é isso, né? O ser humano é um ser espiritual, isso é por causa da Imago Dei. Sim, pode ser, é o que distingue o ser humano, mas não é só isso, né? Dizer que o ser humano é imagem e semelhança de Deus tá ligado diretamente ao seu propósito no mundo. Tanto é que nesse capítulo o Hans Walter Wolff vai colocar como administrador do mundo. Eu acho, Bibo e Alex, que um
ponto de partida também para uma análise dessa imagem de Deus. Depois da queda, o que ele perde? Não perde toda a imagem de Deus, a Imago Dei, como a gente falou aqui, mas o que é manchado na imagem de Deus após a queda? Eu acho que daí é um ponto de partida para dizer, bom, se ele perde isso, é sinal de que antes disso a Imago Dei era completa, uma Imago Dei plena. Porque, do meu ponto de vista, uma das coisas que é manchada, na verdade, é a questão da justiça original do ser humano criado antes da queda. O Adão não era moralmente neutro, porque Pelágio dizia que Adão era moralmente neutro. Ele não era moralmente neutro. Se ele foi para um estado de queda que é pior do que o anterior, então implica que o estado anterior é um estado santo. Sim, então, claro. Então essa santidade inicial que Adão tinha faz parte da Imago Dei. O contato direto a Deus, o acesso sem mediador a Deus, tudo isso foram perdas, né? Eu tô dizendo isso pra gente não polarizar a imagem de Deus num só ponto. Ninguém tá aqui dizendo isso, né? Mas as pessoas dizem isso. A imagem de Deus é isso. Não, a imagem de Deus se refere, que nem o Alex mencionou agora há pouco, que era parecido com Deus de forma física. Não. A imagem de Deus, ele faz você um homem. Eu acho que uma perspectiva é o seguinte, Mac, muitos teólogos, não sei desde quando, mas muitos teólogos têm enfatizado a questão do relacionamento com Deus e essa semelhança do ser humano com Deus em termos de diálogo e em termos de possibilidade de um relacionamento. E aí, nesse sentido, a santidade inicial do ser humano é a possibilidade de um relacionamento irrestrito e imediato com Deus. Exato. Sem que algo impeça, né? Sem Exatamente, mediadores. sem que algo impeça. E sem mediadores. E o que foi impossibilitado pelo pecado. O pecado, então, criou essa barreira de comunicação entre o ser humano e Deus e que agora torna a comunicação do ser humano para com Deus uma inviabilidade. Isso não da parte de Deus, mas da parte do ser humano. Ou seja, é o ser humano que erigiu uma barreira que o impede de chegar a Deus. Até certo ponto, Cristo restaura isso, né? Ainda que ele precise estar no processo como mediador, coisa que Adão não tinha, mas Cristo ele restaura essa questão da justiça e da santidade. Sim, aquilo que a gente falou lá de regeneração, ou seja, com o pecado o ser humano perde aquela disposição interna da busca a Deus, né, do se relacionar com Deus. Uma perca da Imago Dei, por exemplo, com o pecado, é a questão da dependência que o ser humano tem de Deus. Eu acho que esse é um grande fator. O Klaus Westermann, teólogo do AT, vai dizer que o ser humano foi programado para Deus. Com o pecado, ele luta contra essa programação, entende? E com a restauração em Cristo, ele volta a cumprir o seu papel, ou seja, ele é programado para Deus, então ele passa a viver novamente para Deus, aí com um relacionamento com Deus. E ele começa a ter uma disposição interna após a regeneração, como a gente já explicou lá na, acho que o BTcast 14, ele passa a ter essa disposição em querer novamente se relacionar com o seu Criador. Então, o pecado, ele fere a Imago Dei no sentido de que quer tornar o ser humano independente. Paulo usa uma linguagem muito simples e fácil de entender. Na criação original, o ser humano era amigo de Deus. A partir do pecado, ele passou a ser inimigo de Deus, no sentido de que partia do ser humano a inimizade em relação a Deus. Cristo elimina essa inimizade, de forma que através de Cristo nós somos feitos de novo amigos de Deus. Acho que essa perspectiva da amizade não abarca toda a verdade antropológica e soteriológica, mas ela ajuda a entender. A imagem de Deus, ele faz você um homem. Uma coisa que eu acho legal também, e aqui eu faço uma ponte entre o Brackmeier e o Hans Walter Wolff, é que quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Adão. E vamos pensar em Adão aqui agora como figura corporativa, como a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E se a humanidade é a imagem desse Deus, como o Alex relembrou, né, que os reis do Antigo Oriente colocavam imagens ao longo do seu território para mostrar o seu domínio, ou seja, onde tivesse uma estátua daquele rei, ali simbolizava então que aquela terra pertence a ele, que está sob seus domínios. Assim o autor bíblico tem em mente, né, provavelmente, Sitzenleben é esse então, ou seja, o lugar vivencial, o que inspira ele a colocar o ser humano como imagem de Deus é o seguinte: onde tiver um ser humano, ali tem um representante de Javé, então ele é o administrador, o representante de Javé neste mundo. E aí que é legal, não é um ser humano que é Imago Dei e consequentemente dono do mundo, administrador do mundo.
mundo, mas a humanidade, ela é convocada a ser a administradora, o mordomo da criação. Não é alguns indivíduos, mas todos os indivíduos. E aí, nesse sentido, o Brakmar vai dizer que a Imago Dei confere dignidade ao ser humano. A questão do pecado, o Brakmar vai utilizar a parábola do filho pródigo. A partir do momento que o filho esbanjador sai de casa e vai para o meio dos porcos, ele deixa de ser filho do pai? Não, ainda que ele esteja apenas com este relacionamento abalado, entende? Então o ser humano, ele é Imago Dei, ele tem dignidade em si mesmo, ok? Porque não em si mesmo, né? Mas uma dignidade que vem de fora, externa, conferida pelo próprio Deus, e mesmo que ele viva em pecado, ele não deixa de ser imagem de Deus, ainda que com o relacionamento interrompido, danificado. Isso que eu acho legal, porque ele até vai dizer o seguinte, que o pecado humano não consegue desfazer o que a graça divina concedeu, ou seja, o ser humano foi criado, não é um status que pode ser revertido. Claro, se Deus quiser, ele é todo poderoso, mas como Deus também age numa certa lógica, então Deus conferiu dignidade ao ser humano ao dar-lhe o status de Imago Dei, e esse status é um ato da graça de Deus, e o pecado humano não desfaz esse ato, pode manchar esse ato, mas não o desfaz. Interessante, Bibo, a perspectiva do Salmo 8 a esse respeito. Olha aí, manda bala. Porque o Salmo 8, ele pergunta quase que retoricamente, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Isso ele está anteriormente citando Deus e a majestade de suas obras, etc. E aí ele diz no versículo 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. A versão hebraica fala, fizeste um pouco menor que Elohim. Elohim, o termo hebraico para Deus ou deuses. Acho que a Almeida mais antiga fala em anjos, né? A perspectiva aqui é realmente assim, seres celestiais. Se pegarmos as criaturas celestiais e as criaturas materiais, o ser humano está numa escala como a mais top das criaturas materiais. A coroa da criação. Exato, só abaixo das criaturas celestiais, do mundo espiritual nesse sentido. Então, o ser humano, ele é colocado lá no alto, ou seja, menor do que Deus. E é interessante, de glória e honra o coroaste. A glória de Deus, que a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus aqui diz, né, o Salmo diz que Deus dividiu a sua glória, coroaste o ser humano com glória e honra. Só Deus pode fazer isso. Até o ser humano não pode se glorificar e se honrar a si mesmo, mas Deus pode glorificar o ser humano. Afinal de contas, é dele toda a honra e toda a glória. Até porque, apesar disso, o próprio ser humano, investido dessa glória e desse poder, dessa coroação, retornaria essa mesma glória a Deus. Exatamente, essa é a perspectiva. Porque a perspectiva, então, nos versículos 6 e 7 é o do cuidado, o domínio sobre as obras das mãos de Deus e onde os seus pés pisam. Então, todas as coisas criadas, as coisas que estão inferiores a ele, são colocadas a ele como domínio. O problema é, como Eugen Drevermann citou, esses são versículos muito mal interpretados. Sim. Porque eles justificaram toda espécie de agressões e toda espécie de mau uso das coisas criadas por Deus. O Bacon, não deveria ser assim. A partir do Chico Toicinho, lá daquele filósofo, que até Francis partiu... Bacon, o Chico Toicinho. Bazinga! Ele até parte desse texto bíblico, né? Falando como não, nós temos que fazer o mundo trabalhar para nós e utilizar os recursos e tal. E aí tem toda agora essa tirania, né? A tecnocracia, se é que a gente pode dizer assim, que está acabando com o planeta. É legal que o estudo da Imago Dei, a gente não pode fazer isso aqui, mas vocês até abordaram, pincelaram, acho que um pouco isso até no BTcast passado, mas que é um trabalho coletivo de toda a humanidade. O que a gente vê são alguns seres humanos querendo dominar o mundo, né? Não é à toa que é o propósito do Pink do Cérebro todas as manhãs. Puxa! Então assim, não é a Imago Dei, ela quer justamente dizer o seguinte, ó, ele até utiliza aquele termo do pisar, agora me fugiu aqui o termo hebraico, Alex, tu citou do pisar, né? Que é o mesmo termo utilizado lá para pisar a uva, ou seja, o ser humano ele pisa a uva, mas com qual propósito? Ele transforma um elemento da natureza para que esse elemento o sirva, certo? Só que é uma coisa com responsabilidade.
vulnerabilidade. O cuidar da natureza, o dominar aqui, não é subjugar no sentido de maltratar e esgotar. E aqui, cara, eu lembro muito do Agente Smith, no Matrix, de novo sendo mencionado aqui. Tem uma conversa que o Agente Smith tem com o Morpheus. Lembra quando o Morpheus é capturado e tal? E ele começa a falar o seguinte, vocês não deviam ser chamados de mamíferos, porque o mamífero, ele vive em harmonia com o seu habitat. Então, ele utiliza os recursos de um lugar até um determinado momento. Ele não esgota aqueles recursos. Ele permite que aquele habitat possa se renovar para que depois de um tempo ele volte e aquele habitat esteja renovado. E o ser humano não. Ele deveria ser comparado a um vírus, que onde se hospeda, destrói e acaba se matando, porque está matando o hospedeiro. Cara, fantástico. Fantástico. Aí, cara, é interessante fazer a seguinte leitura. Uma leitura que considera a teologia da criação acima da teologia do pecado faz esse tipo de coisa. Mas até funciona se você levar em consideração que a queda afetou o fato a leitura bíblica do povo. Exato, e afetou o cuidado que o homem deveria ter com a criação. Exatamente isso que eu queria dizer. O ser humano pensa que ele é a coroa da criação e o tudo da criação, sem considerar que ele está sob a influência do pecado. Acho que esse é o problema das ciências, de uma maneira geral, da filosofia, da antropologia, da técnica, de uma maneira geral, achando que eu sou tão bom, tão perfeito e tão tudo que eu posso fazer o que eu quiser. E se nós bem planejarmos, nós faremos uma torre que alcança os céus para tornar o nosso nome conhecido, Gênesis 11. Síndrome da Torre de Babel, perfeito. Exatamente. Legal. Então, é legal que o estudo da Imago Dei, cara, traz todas essas questões, né, à baila. Cara, o cuidado com o ser humano, por exemplo, a partir do momento que um ser humano escraviza outro ser humano, está ferindo a Imago Dei, porque a Imago Dei nivela a humanidade. O caráter de imagem e semelhança de Deus conferido a Adão, né, ou a Adão, a humanidade, confere igualdade. Então a gente percebe o seguinte, pegando o gancho que vocês falaram aí, claro que o ser humano está interpretando errado e está fazendo errado porque é manchado pelo pecado. E aí vem a igreja. E aqui eu trago uma frase de um professor, que foi também do Alex, o Euler, que em bioética ele citava muito isso, né? Que o terceiro setor, né, as ONGs surgiram por negligência da igreja. Vocês entendem? E eu acho que eu já devo ter citado isso aqui também no BTcast. É a igreja a salvadora do mundo. A ética cristã, que parte da Imago Dei, a ética cristã tem como objetivo a salvação do mundo. Eu sei que isso aqui é meio estranho, porque a gente sabe, e aqui vem um pouco de escatologia também, a gente sabe que o mundo está sendo destruído e que Deus vai dar um reboot nesse mundo. A gente já aprendeu isso. Mas isso não é desculpa para a gente lavar as mãos e não cuidar da criação. Fazendo, quem sabe, uma analogia bem tosca e talvez até fácil de refutar, mas é o que me veio na mente agora, a bioética trabalha muito com isso, né? A questão do cuidado paliativo. Pô, a pessoa vai morrer, mas não quer dizer que agora a gente vai deixar a pessoa numa cama. A diaconia trabalha muito com isso. Não vamos deixar a pessoa sofrer. Tem que ter a ortotanásia, que é o que o Léo Pessini vai trazer pra gente nos seus livros, né? O grande padre bioético. A ortotanásia é a boa morte. Como essa pessoa pode morrer sem o mínimo de sofrimento, entende? Não sofrer de maneira extrema. Então, fazendo analogia, o mundo vai mesmo capotar, né? O mundo vai capotar, enfim. Só que a igreja, ela pode agir então como esse paliativo, como essa... Meu, cara, que viagem agora. Meu, tô viajando. Mas a igreja como a ortotanásia do mundo, a boa morte do mundo. A imagem de Deus, ele faz você um homem. Não é porque o mundo vai degringolar que a gente vai deixar o mundo agora ficar se matando e eu não vou mais cuidar da natureza, eu não vou mais cuidar do meu semelhante. Cara, aqui eu cito Carlos Bezerra Jr. Esse cara, ele é um deputado cristão que tá lutando contra a escravidão em São Paulo. Eu não sei se vocês acompanham ele nas redes sociais. Cara, parabéns, batendo palmas para esse político cristão que tá lutando pela dignidade de pessoas que são escravizadas pelo seu semelhante. Cara, parabéns, Carlos Bezerra, sabe? Porque que trabalho fantástico. E aí, se ele fosse viver agora numa desilusão, não, o ser humano é assim mesmo, o ser humano é pecador, adora escravizar o outro, whatever, dane-se. Não, tá lá lutando, cara. Isso entende? seria um correto entendimento da Imago Dei e do fato de que a igreja ou o cristão é chamado para redimir as coisas, né? Show. Então, ele vai redimir na questão dos relacionamentos interraciais, se lutar contra o racismo, Uhum. porque tanto o negro como o branco, ou seja lá qual for a cor de pele, Corintiano.
Mas então um cristão ele é chamado a redimir aspectos culturais. Esse sim, Bibo, acho que tu deu um bom exemplo de como seria o ser humano resgatar um conceito verdadeiro e bíblico do que é ser imagem de Deus, que ele consegue isso até certo ponto em Cristo. Olha só como a gente consegue amarrar as coisas de maneira gostosa aqui, né? O ser humano com o pecado foi emancipado. Quando ele tem Jesus e essa imago Dei entra em processo de restauração, ele volta então a se relacionar com Deus. E aí, esse processo de restauração não pode ficar só no relacionamento do ser humano com Deus. Ele deve abranger todas as facetas, todas as temáticas, todos os universos do ser humano. Então é do ser humano com o seu semelhante, é do ser humano com o seu habitat. Cara, isso é fantástico. É por isso que a igreja, ela tem esse poder e esse dever de restaurar o mundo com Deus. E aqui até eu trago a ideia de uma ética planetária, que eu li num texto do meu professor, o professor Neivaldo, né? Ele fala sobre a ética planetária. A gente não pode falar mais de uma ética antropocêntrica, não. Hoje em dia você tem que falar de uma ética planetária. E aí a ética cristã, ela deve ser permeada por essa noção do cosmos, né? Por essa noção do universo. Meu, olha só que coisa linda. Entender o que é ser imagem e semelhança de Deus é justamente como o Mac falou, redimir o mundo. É você que vai fazer isso? Não, é o povo, é o ser humano, e nesse sentido o ser humano cristão. Eu não sei o que você vai fazer para que isso aconteça. Eu não sei qual é o seu papel nessa engrenagem. Eu não sei qual é o seu papel naquilo que Deus está fazendo no mundo. Mas você tem que se descobrir, porque isso é viver plenamente a imago Dei. E dentro dessa... Passa a régua. E dentro dessa ética planetária, até o marciano é devido ao nosso respeito. Sim, claro, se ele existir, temos que falar de Jesus pro cara. Afinal, como eu disse no Twitter, em relação a ETs, eu sou agnóstico. Eu citei naquele meu texto que foi para Azusa, uns tempos atrás, sobre globalização e ética, o papel das igrejas, a respeito de que alguns teólogos e filósofos, inclusive, têm invertido a questão de que o ser humano, ele está acima da criação e colocado o planeta antes do ser humano. Claro que, biblicamente, a gente poderia dizer, não, isso não tem fundamento a partir das escrituras, etc. Mas no sentido de prioridade, às vezes é para fazer a gente pensar, sabe? Será mesmo que a gente foi colocado nesse planeta para estar acima dele ou para cuidar dele? E para estar nele. Para estar. E aí eu acho que essa crítica que a filosofia faz à teologia cristã é para fazer a gente pensar. Poxa, será que a gente tá talvez dando um enfoque no ser humano que está fazendo com que o ser humano peque? Como Paulo dizia, conheci o pecado através da lei. Se a lei é boa e justa e correta, mas é através dela que eu conheci o pecado, que eu pequei por causa de ter conhecido ela. Será que é assim que às vezes a gente está ensinando uma coisa às pessoas e através desse ensino as pessoas estão pecando mais ainda, ou mais gravemente ainda? Será que a gente não precisa rever o que nós estamos ensinando e corrigir erros do passado? Ó, inclusive esse artigo do Alex tem link aqui no post também para você estar conhecendo aí esse texto do Alex para poder estar ampliando esse assunto. Inclusive o link também do artigo do meu professor tá aí no post, ok? Para você entender um pouco mais essa questão da ética planetária, e também aguarde no Bibotalk que eu vou colocar um artigo que eu escrevi sobre a ética cristã a partir da imago Dei, porque a imago Dei define o agir do cristão no mundo, né? E se agir tá ligado à ética, nada mais justo do que falar de imago Dei e ética. Pessoal, eu acho que é isso aí, né? Pro primeiro episódio da série Anthropos, deu para nós entendermos a questão da origem do ser humano, da onde ele veio, e da onde ele veio determina o propósito dele. Ele foi colocado neste mundo para cuidar deste mundo. Tem tanta coisa, a gente vai fazer um BTcast com a Marina Silva sobre meio ambiente. Não, cara, tá aí, ó. Tá lançado o desafio, grava a Marina Silva. O Twitter da Marina Silva vai estar nesse post. Meu, ela nem sabe quem é a gente, né, cara? Marina Silva, grava um BTcast sobre o meio ambiente. Vai estar direitinho o tweet como você deve colocar lá, ok? Então, assim, a gente quer gravar um sobre meio ambiente. Ela escreve sobre esse assunto na revista Ultimato. Eu acho isso muito legal, né? Por falar nisso, a Ultimato, ela tá colocando, né, artigos pensando no meio ambiente.
Uma vez eu preguei numa vigília sobre essa necessidade, né, da igreja, meio ambiente e tal. Depois que acabou a vigília, o irmão veio falar assim: tá, irmão, onde é que tá a árvore pra eu abraçar aí e tal? Tipo, as pessoas ridicularizam Zoam, e tal, né? zoam porque não entendem, cara, sabe? E assim, cara, tem tanta coisa, sabe? Tantas ações na sua comunidade local. Aqui eu tenho que fazer menção ao grupo Intervenção, que é de uma igreja aqui de Joinville, que eu não posso falar o nome porque é uma igreja que, enfim, né? Mas quem sabe? É o grupo Intervenção Urbana. É um grupo de jovens religiosos, né? Um grupo de jovens cristãos que vão aí, cara, fazer intervenção urbana. Ajudam ONGs aqui da cidade e não estão lá pra falar do evangelho, cara. Vão lá, a gente precisa quebrar uma casa. A galera se reúne e vai lá e demole a casa. Ah, eles organizaram uma festa junina. Os jovens da igreja ajudaram na organização. Sabe, estão lá, estão ajudando a comunidade, sem ficar enfiando o evangelho ou fazendo assistência social como isca pro evangelismo. Cara, que coisa feia. E aí, cara, aí arrecadar lixo, né, reciclável, tem tanta coisa que a gente pode movimentar a igreja. A gente faz o dia solidário ali na faculdade de Refidim. Pô, lá no dia solidário tem orientação jurídica, higiene pessoal, corte de cabelo para as mulheres e pessoas. Ali a pessoa tá lá pobre, ela pode ter um corte de cabelo. Isso é dignidade do ser humano, cara. Tem tantas facetas, tantos lados, tantas frentes para nós trabalharmos que, Jesus. Vamos ficando por aqui então, né? Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu sou homem, porque homem é homem, menino é menino e por aí vai. Macaco é macaco. Isso. Pra trazer o macaco de volta. Aqui é o Mac e a plenitude do antropo se encontra em Cristo. Valeu, galera. Valeu, galera. Aqui é o Alex e a paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Loving is what I got. Ô, mano, putz, velho, eu pedi carta de emancipação quando eu tinha 17 anos. Sério? Dá nada, cara. Isso quer dizer que você se rebelou contra seu pai? Não, você acha que tu teve que viajar a algum lugar assim, teus pais? Eu não quero me responsabilizar pela morte desse bicho aí. Pode ir. Era por causa da faculdade, né? Ah, é? Olha. Era pra poder fazer parte de uma associação de alunos, a diretoria da associação de alunos, lá precisava ser maior de idade na época, e na época maior de idade era 21, antes do novo Código Civil. Ah, legal. Pra esses fins, aí tive que fazer emancipação. Só um adendo, eu sonhei, agora há pouco, antes de acordar, eu tinha sonhado que tu, Bibo, tinha ganhado 3 produtos voltados para podcast, um no valor de R$800, um no valor de 2.500 e outro no valor de 2.600. De 2.500 eu lembro, o único que eu lembro desses 3 produtos era que o de 2.500 era um headset. Imagina um headset de 2.500. Meu senhor do céu. Tem diamantes cravados e tal. Não, ele tem seda japonesa. ou é super inteligente, ou é super inteligente, engrossa a minha voz, deixa a minha voz mais aveludada e tal. Headset, parece aqueles headset de cravado diamante, me lembra aqueles headset de rapper americano. Sim. Ou não, podia ser um headset com canudinho, tipo aquele óculos do Chaves antigo, tá ligado? Tá ligado? Aqueles óculos do Chaves que tu tomava e o sucozinho. Sim, tá ligado. Muito bom. O suco ficava com gosto de borracha, horrível. É legal, cara. Bom, pois é, bacana. Sonhos proféticos à parte. Vamos ver. O Vini também, ele escreveu em latim, acho que não tanto, mas ele escreveu bastante em latim. Poxa, o cara escreveu só pra pastor alemão entender. Basicamente, os escritos acadêmicos eram em latim. Ai, pastor alemão, cachorro, latim, enfim, a piada foi péssima. Nossa, agora nem eu peguei. Não, desculpa aí, gente, foi mal. Macumba do Thiago Ibrahim, que a gente falou dele no BTLR, que as piadas dele são ruins, olha aí, ó. Pô, só deu Thiago Ibrahim aqui, né? Falam mais de Thiago Ibrahim do que de Deus aqui já. Vamos lá então, pessoal. Alguém tá com Gênesis 1:26 aberto aí? Pode ser Novo Mundo? Ah, vai se lascar. Vamos lá então. Alex, tá com aberto aí não? Não tô. Alex tá na Alemanha, não tem Bíblia. Pô, como é o nome daquele negócio? É tipo de carro, tá ligado?
Não sei o nome, cara. Eu só conheço como... Desculpa, gente. Eu não sou a favor da utilização de palavrão de maneira descarada, mas eu não sei o nome científico de um carro. Me desculpem. Se alguém souber, por favor, utilizem os comentários. O balaustre? Ah, sério que é esse nome? No ônibus, aquele ferro que você segura é o balaustre. E no carro? É...